Fala pessoal, de volta aos nossos motores de indução, nessa parte tão interessante do nosso trabalho, é onde a gente está agregando à máquina uma boa condição de partida para evitar aqueles famosos e tão nefastos superdimensionamento de motores nas plantas industriais, tá certo? Já sabemos, é sempre bom lembrar isso, é sempre bom reiterar que o motor de indução tem um problema, baixo conjugado de partida. A causa desse problema, o péssimo fator de potência do circuito elétrico do rotor no instante de partida. Então estamos criando condições estruturais para resolver essa situação, para não sobrepotencializar o motor, para não colocar uma potência acima daquela que a carga de fato vai solicitar em regime permanente, tá certo? Para isso então, no módulo anterior tivemos que apresentar uma classificação dos motores quanto ao tipo de rotor, gaiola e o rotor bobinado, tá? Cada um com suas especificidades e suas características primordiais. O gaiola, uma retância de dispersão um pouco menor, o que lhe confere um excelente rendimento na faixa operacional, de vazio à carga nominal, uma corrente de partida muito elevada, de 5 a 8 vezes a corrente nominal, e um conjugado de partida baixo, na casa de 60, 80, 100, 110% do conjugado nominal. Tá? Convenhamos, isso para a partida não é bom, devido ao tique estático que você tem que vencer do motor, da carga e do acoplamento. Já o rotor bobinado, com o acesso que nós temos ao circuito do rotor, obviamente interagindo com ele, essa máquina acabou por apresentar então 3 outras características muito parecidas, eu diria que vão confrontar com as do motor de gaiola. Uma retância de dispersão um pouco maior, mas isso não chega a comprometer a performance dessa máquina na zona de trabalho, entre carga nominal, entre operação a vazio e carga nominal, em função do baixíssimo escorregamento nessa faixa. Tá? Em consequência, apresenta uma corrente de partida bem menor que a máquina de gaiola, de 2 a 4 vezes a corrente nominal, e um conjugado de partida muito interessante. 2 vezes e meia, 3 vezes o valor do conjugado nominal, perfeito? Naturalmente, com algum tipo de interação, algum tipo de inserção de dispositivo no circuito do rotor para corrigir o fator de potência nesse instante tão complexo. Então vamos ao nosso quadro aqui, tá? Aqui temos o circuito elétrico do rotor, é importante frisar, do rotor do motor de indução no instante de partida, em que a escorregamento é igual a 1, o que significa que a frequência relativa das grandezas do rotor era exatamente 60 Hz, tá? Eu até fiz uma sugestão, né, no módulo anterior. Isso aqui seria uma selfie do circuito elétrico do rotor no instante de partida, sem nenhum exagero. Eu diria que do ponto de vista relativo e percentual está bastante razoável, tá? Uma resistência rotórica muito baixa, seja para as barras de alumínio ou para os enrolamentos de cobre, ora gaiola, ora rotor bobinado. Uma reatância indutiva do rotor, é bom frisar isso aqui, é bom lembrar que a nossa reatância indutiva é S vezes a reatância de dispersão, não podemos esquecer isso, muito elevada, fácil escorregamento, o que confere a impedância do rotor, olha só, um valor imenso no instante de partida, trazendo junto também um crescimento do θR, o ângulo de fator de potência do circuito do rotor, e esse ângulo que vai impactar o ângulo de carga da máquina, jogando o conjugado para baixo, mesmo com correntes elevadas na partida, em função do altíssimo escorregamento do DFI-DT e naturalmente das tensões induzidas sobre o rotor. Perfeito? Antes de entrarmos efetivamente nessa solução para corrigir esse conjugado, um comentário, tá? Observem o tamanho da hipotenusa que constitui a impedância do circuito do rotor no instante de partida, tá? É interessante, gente, como isso serve até na nossa vida prática, nas nossas relações humanas. Se nós temos uma condição, uma certa característica que tem um aspecto depreciativo muito grande, que acaba sempre sendo um elemento problemático, de olhar com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de atenção. Quem sabe não existe um determinado dispositivo, uma determinada particularidade dessa variável, que apesar dela ser como um todo nefasta ao circuito, nefasta ao projeto, nefasta ao problema, ela pode apresentar, quem sabe, alguma coisa positiva. Olha só, quem que representa, por que essa impedância rotórica ficou nessa magnitude? Com certeza é devido ao cateto oposto, ser imenso no instante de partida, e esse cateto oposto não é ninguém mais, ninguém menos do que a reatância indutiva do rotor, que no instante de partida é horrorosa, é imensa, que detona o fator de potência desse circuito, que aumenta o θR, que aumenta o anticarga e que reduz o conjugado. Só situações depreciativas. Agora, que coisa interessante, gente. Mesmo com impedância dessa ordem de grandeza, convenhamos, essa impedância rotórica tão elevada assim, acaba contribuindo, atenção,
para um incremento muito significativo da impedância da máquina como um todo no instante de partida. E no final do módulo passado eu lancei uma frase para vocês pensarem a respeito dela, que no instante de partida, no instante exato que a máquina parte, independentemente da carga que o motor está acionando, todo motor de indução é um circuito de impedância constante. Por quê? Porque essa é igual a 1. Então, nessa situação, o XLR é basicamente o X2, é o maior valor possível. Então, isso aumenta muito a impedância do rotor e que vai aumentar muito a impedância da máquina como um todo. E essa impedância da máquina como um todo é que vai ser a impedância vista pela fonte, que vai impactar, inclusive, a própria malha onde o motor está conectado. Olha que interessante, gente. Quer dizer, então, deixa eu ver se eu estou entendendo. Mesmo com a impedância dessa ordem de grandeza no rotor, que acaba também impactando a ordem de grandeza da impedância da máquina como um todo, a corrente de partida é 5, 6, 7, 8 vezes a nominal? Exatamente, senhores. Então, olha só, quando você aciona o motor, mesmo com impedâncias dessa magnitude, a corrente de partida será muito elevada. Ainda bem, né? Porque se a impedância não tivesse esse valor, talvez se a corrente fosse 10, 12, 14 vezes a corrente nominal. Quer dizer, eu vou fazer um exagero aqui, mas se você parte o motor, você acaba derrubando a planta inteira, porque a corrente de partida é muito elevada. Isso é um contrassenso, tá legal? Então, olha como são as coisas. Apesar dessa reatância indutiva muito elevada ter comprometido o conjugado de partida do motor, ela acabou aumentando muito a impedância da máquina no instante de partida e isso acabou contribuindo para reduzir um pouco a corrente de partida. E mesmo com essa redução, olha o valor dela do IP, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, 8 vezes a corrente nominal. Então não esqueçamos disso, tá bem? Então vamos à situação em particular. O fato está aí, isso é factual. O fator de potência do circuito elétrico do rotor no instante de partida é extremamente ruim. Então o que fazer? Vamos corrigir o fator de potência desse circuito. Gente, engenheiros que somos, que lidamos com eletricidade, com energia elétrica da maneira mais eclética como nós trabalhamos, eu tenho um circuito elétrico de fator de potência baixo, esse circuito é indutivo, operando em corrente alternada, numa frequência fundamental que é a frequência CMIG. Que tipo de correção a gente utilizaria para ser inserido nesse circuito aqui? Gente, de cada 10 de nós, 9 diriam o seguinte: coloca um banco de capacitores. É a solução mais adequada, né? Defendida pelos mais diversos autores, tá certo? Uma jurisprudência imensa aí fora das empresas, tá certo? E naturalmente muito conhecida por todos nós no mundo, no ambiente da eletrotécnica aplicada. Então vejamos, a ideia seria então calcular um banco de capacitores para inserir via escovas, via anéis coletores com o circuito elétrico do rotor. Qual que seria a ideia, gente? Qual que é o objetivo? Não percamos isso de vista. Corrigir o fator de potência do circuito elétrico do rotor. Estamos resolvidos. Ponto final. Se eu corrigir esse fator de potência, eu ajusto o ΔR, ele vai diminuir. O ΔR diminuindo, o ano de carga se afasta de 180, se aproxima de 90, e como o conjugado de partida é proporcional ao seno desse ângulo, o conjugado vai crescer e vai crescer de maneira considerável. Esse é o objetivo, perfeito? Então, do ponto de vista de análise elétrica pura e simplesmente, nós vamos calcular um banco de capacitores e vamos inserir aqui, via anéis coletores, em série com quem? Com cada uma das fases do circuito elétrico do rotor, tá? Chamaria isso de reatância capacitiva rotórica, para ser inserida, então, em cada uma das fases do circuito do rotor, com o objetivo de quê? De corrigir o seu fator de potência. Perfeito. Qual que é o efeito natural disso? Essa reatância indutiva troca a energia com a reatância capacitiva, e qual que é o efeito prático disso? É como se eu tivesse, na verdade, o quê? Reduzido a ordem de grandeza desse cateto oposto. Isso traz a impedância rotórica para um novo patamar, e olha o que acontece aqui, o que nós tanto almejávamos. A correção do fator de potência, a redução de ΔR, a consequente redução também do valor do ângulo de carga e o aumento do conjugado de partida. Quanto a isso, não há o que se comentar. Quanto a isso, não há nenhum senão a ser apresentado. Não há nenhum contra-argumento plausível. Eu inseri um banco de capacitores em série com cada uma das fases do circuito do rotor. Essa reatância capacitiva é calculada a priori para trazer esse fator de potência para o nível que nos interessa, o ΔR sendo reduzido, eu corrijo o ângulo de carga e com isso eu corrijo o conjugado e a máquina parte então com o conjugado elevado naquele patamar que nós almejamos, 2 vezes e meia, 3 vezes o valor da corrente nominal e vamos em frente. Perfeito? Ok, insisto.
para a finalidade de correção de fator de potência e conjugado de partida, solução perfeita. Agora acontece, gente, que em eletricidade aplicada, em eletrotécnica aplicada, é interessante você perceber os eventuais efeitos colaterais que soluções como essa podem apresentar. Alguns efeitos são previsíveis, outros nem tanto. Alguns são benéficos, outros nem tanto. Olha só, de fato, e eu quero insistir nessa tecla, o objetivo primordial era corrigir o fator de potência do circuito do rotor. Isso foi feito com extrema eficiência, tá? Só que, com a redução do cateto oposto, olha o que aconteceu com o módulo da impedância do rotor. Ela caiu, e caiu consideravelmente. Em que instante, gente? No instante de partida. No instante onde a tensão induzida sobre o rotor é imensa, pelo altíssimo escorregamento, 100%, pela altíssima velocidade relativa, pelo altíssimo DFDT. Convenhamos, se essa tensão induzida continua no mesmo patamar, porque na partida, independente do rotor, o escorregamento é o mesmo, então o DFDT é o mesmo, então a tensão induzida é a mesma, se ela encontrar uma impedância menor no rotor, a corrente rotórica na partida será muito maior do que estava acontecendo anteriormente. E como nós sabemos, por aquela relação de transformação, NS está para NROT, assim como VS está para VROT, assim como IROT está para IEST, ou seja, corrente rotórica está para corrente estatórica. Por essa relação, gente, tudo o que acontecer com a corrente do rotor, tudo se reflete na íntegra na corrente estatórica. O que vai acontecer? Constata-se, então, em função dessa solução, correntes do estator muito superiores a 5 vezes, a 6 vezes, a 7 vezes, a 8 vezes a corrente nominal. Podem chegar a 10, 12, 13, 14 vezes a corrente nominal. Você parte o motor e, como eu disse no módulo passado, a planta cai. Isso não tem sentido. Então, como são as coisas? Olhe como máquinas elétricas é um tema sui generis. Se fosse um curso de eletrotécnica, de circuito, etc., essa solução seria perfeita, irretocável. Só que nós precisamos sempre analisar ou procurar ter uma ideia do que essa solução vai trazer no sistema da máquina como um todo. Olha só, há uma redução da impedância do motor, um consequentemente aumento de corrente, o que poderá levar ou colocar o sistema, a própria planta na situação completamente inadequada. E isso sem falar, gente, já pensou na ordem de grandeza dos bancos de capacitores para suportar corrente de partida agora nesse patamar, 10 vezes, 12 vezes, 14 vezes a corrente nominal? Seriam coisas inimagináveis, tá? Eu falo até em tom de brincadeira, capacitor não gosta nem de ouvir falar de corrente de partida de motor que ele queima. Tá? Se for eletrolítico, então, absurdo. Usa-se capacitores cerâmicos como alternativa, mas convenhamos, essa não é a melhor solução. Tá? Aí você fala, então não tem jeito. Vamos lá. Uma coisa que eu sempre digo a vocês, eu não tenho nada contra bancos de capacitores, mas eu sei que para corrigir o fator de potência de alguns circuitos em particular, existem outras soluções, eu diria, mais adequadas, tá? Que vão produzir o mesmo efeito e vão trazer outros tipos de efeito colateral. Quer ver essa aqui? Vamos experimentar? Vamos supor que ao invés de usar um banco de capacitores, eu usasse um banco de resistências. Isso, resistências. Ao invés de entrar com um banco de capacitores no rotor via escorregador coletores, eu vou entrar com um banco de resistências. Olha que interessante, em série com cada uma das fases do rotor, uma chamada resistência externa. E eu já vou desenhar aqui, numa ordem de grandeza compatível ao que nós temos aí fora. Essa é a nossa selfie do circuito do rotor, em toda essa sistemática de partida que essa máquina apresenta. Então, eu vou arrumar uma resistência externa e vou trabalhar aqui, ó, não no cateto oposto à resistência, ao TTR, mas no cateto adjacente, chamar isso aqui de REST, resistência externa, tá? Então, observa o tamanho dessa resistência. Comparativamente à resistência do rotor, ela chega a ser 5 vezes, 4 vezes, 5 vezes em média a resistência do rotor para produzir o efeito necessário. Então, que coisa interessante, gente, né? Muitas vezes a gente está preocupado com um cateto oposto e de repente a solução mais interessante, mais adequada, não está na verdade no cateto oposto, mas aonde? Mas no cateto adjacente. Então vejamos, eu não vou mexer com essa reatância indutiva do rotor, vou deixar ela como ela está. Deixa essa reatância elevada do mesmo jeito, olha aqui, o que vai acontecer é um ajuste aonde? Na nova impedância do circuito do rotor. Olha isso, gente. Observem o novo θR. Olha que coisa interessante. Olha só, paradoxalmente, o θR com a resistência está até menor do que o θR com o capacitor.
Então, se o objetivo era corrigir o fator de potência, reduzir o θR, reduzir o ângulo de carga e aumentar o conjugado, a inserção do ângulo de resistências, eu diria até, foi até mais eficiente do ponto de vista do circuito elétrico e do circuito da máquina como um todo. Melhorei o fator de potência do circuito do rotor, reduzi o θR de maneira mais considerável. O θR reduzindo, é sempre bom lembrar qual é o valor do ângulo de carga de um motor de indução, 90 mais θR. Se o θR cai mais ainda, o ângulo de carga cai mais ainda, se aproximando mais ainda de 90, e o conjugado é proporcional sendo de 90, olha o torque crescendo, ficando quase no seu valor máximo. Olha que solução interessante, tá? Usando o modo de resistências. Aí você fala assim, pois é, mas agora a resistência do rotor aumentou e aumentou consideravelmente. E eu concordo com você, mas a pergunta é, isso é ruim? Isso é depreciativo no instante de partida do motor? Porque o escorregamento continua o mesmo. Eu continuo induzindo as mesmas tensões no rotor. Gente, se a impedância aumentou consideravelmente, convenhamos, a corrente de partida do rotor cai e cai de maneira considerável. E voltando àquela relação, tudo que acontece com a corrente do rotor, pela relação de transformação, acaba refletindo na corrente estator, que é resultado, com a solução dessa, a inserção da corrente da resistência externa, melhora o fator de potência do circuito do rotor, ajusta o θR, ajusta o ângulo de carga, melhora o torque de partida e reduz a corrente de partida. Ao invés de 5 a 8 vezes a nominal, será de 2 a 4 vezes a corrente nominal. Isso é que é uma solução, né, senhores? Sensacional. E que é uma sexta variável interessante. Em alguns processos industriais, é necessário que você acione o motor, depois você desligue, depois você parte de novo, depois você desliga outra vez. Então você tem partidas, né, mais frequentes do processo em 24 horas. Gente, a corrente de partida caiu consideravelmente, 2 a 4 vezes a corrente nominal, bem menor do que 5 a 8. Agora, convenhamos, uma corrente de partida em média 2 a 4 vezes a corrente nominal, ainda é uma senhora corrente de partida. Então, se o processo exige muitas partidas de um motor como esse aqui, nós teremos efeito Joule, né, transiente na malha da máquina de maneira muito frequente. Então seria muito, mas muito interessante que alguém viesse ajudar o motor, ajudar o circuito elétrico interno do motor na dissipação desse efeito Joule relativo a essa nova corrente de partida. Quem melhor que uma resistência externa para poder fazer isso? Olha que coisa. Então, além de corrigir o fator de potência do circuito do rotor, ajustar o θR, melhorar o ângulo de carga, aumentar o torque de partida consideravelmente, reduzir a corrente de partida, essa resistência externa à máquina ainda é um cubículo, um gabinete externo que vai ajudar o motor a dissipar o efeito Joule relativo, decorrente das correntes de partida dessa máquina. Convenhamos, isso aqui é uma solução, né, gente? Olha que coisa sensacional, tá? E você quer saber de uma coisa? Resistência, não. É um reostato de partida. Olha isso. E no instante de partida, olha a posição do cursor desse reostato, né? Com escorregamento de 100%, é de fato necessária a resistência externa muito elevada para poder fazer frente a uma reatância dessa magnitude, para manter o fator de potência num perfil considerável. Porém, senhores, nessa situação, esse circuito agrega ao motor um alto torque de partida e o motor vai partir, ele, acoplamento em carga e vai ganhar velocidade. Aí que está o detalhe. À medida que a máquina ganha velocidade, o escorregamento começa a cair. Se o escorregamento começa a cair, a reatância indutiva vai começar a cair. Então, convenhamos, se esse cateto começa a cair, aí eu concordo. Essa resistência dessa magnitude sendo mantida pode drenar corrente muito mais para efeito J do que para conjugado resultado. Então significa o quê? Que à medida que o motor vai dando velocidade, você vai atuando no seu cursor e vai tirando resistência gradativamente, até que, quando a máquina atingir a zona de trabalho, que é a região entre vazio e carga nominal, você já retirou praticamente toda essa resistência e o que eu tenho é a resistência do rotor exclusivamente imperando no circuito. Aí você fala, mas e o fator de potência? Na faixa operacional de S quase igual a zero, escorregamento joga a reatância do rotor a um valor quase imperceptível e o circuito tem fator de potência na casa de 0,99. Perfeito? Eu aproveitei e deixei aqui ao lado a curva conjugado velocidade clássica e aí você observa essa curva e tem certeza que uma análise genérica, com as informações que nós já temos, sem medo de errar, o que você me diria? Que essa curva conjugado velocidade é uma curva típica de uma máquina de gaiola. Por qual razão? Qual conjugado de partida? Baixo. 80% em média, 90% em média de conjugado nominal. Tá? É elevado as correntes de partidas, porque a máquina até tenta compensar, mas não é questão de corrente, é questão de fator de potência.
Temos aqui aquele ponto B que representa o conjugado máximo, com a velocidade por volta de 80% do campo girante, aquele ponto C que é um ponto de extrapolação da curva, e aqui a condição de conjugado de partida. Essa é a típica curva conjugada de velocidade com máquina de gaiola. Pois muito bem, qual que seria a ideia? O que levou a comunidade científica a pensar, numa solução efetiva para não jogar mais potência no motor, mas apenas alterar o tipo de rotor que equipa a máquina? Se a carga solicita 100 cavalos, eu não vou colocar um motor de rotor de gaiola de 100, de 200, 300, então eu vou colocar um de rotor bobinado de 100. E qual que é a ideia? A ideia é genial, senhores, e simples. É pegar esse torque dessa magnitude, na casa de 2,8 vezes a corrente nominal, que está acontecendo a essa velocidade, e trazê-lo para acontecer aqui. Como que eu consigo isso? Inserindo um banco de resistências previamente calculado. Atenção, não é para alterar o módulo do conjugado, é para alterar a velocidade na qual ele vai acontecer. E assim eu altero o perfil dessa curva, porque eu trago esse torque para acontecer exatamente nessa posição. Eu tenho outra curva superposta a esta, mais ou menos com esse perfil. Importante, a ideia é deslocar esse conjugado máximo desse ponto para esse. Não alterar o seu módulo, alterar a velocidade na qual esse conjugado máximo vai acontecer. E se você quiser um retrato mais bonito, mais fiel, à medida que a máquina vai acelerando, você vai atuando no reostato, tirando o banco de resistências, ou seja, você vai tirando resistências externas à medida que a máquina acelera, e você vai então o quê? Traçando um perfil diferenciado de curva, mostrando que para cada cor dessa aí, você tem um estágio, você tem um TAP de resistência. Senhores, quando eu comecei a exercer engenharia no início da década de 80, nós não tínhamos um circuito que pudesse variar a resistência com tanta linearidade. Nós tínhamos bancos de resistências. Então o que eu tenho aqui? Um banco de resistências com 4 estágios. O estágio verde, o vermelho, o preto e o azul. E eu diria até mais, resistência externa, estágio A, resistência externa, estágio B, resistência externa, estágio C, resistência externa, estágio D. E eu diria com toda tranquilidade que essa relação aqui ela é claramente efetiva. A resistência A é maior do que a resistência B, porque eu estou operando em baixas velocidades, que é maior que a resistência C, que a velocidade na faixa C é menor que a B, e finalmente é menor ainda que a RD, onde entende que a resistência D é basicamente quem? A resistência do próprio circuito elétrico do rotor. Então, fechando essa nossa conversa, que eu acho interessantíssimo, para mim estamos no momento, no ápice do estudo do motor de indução. Olha o que eu vou dizer, essa curva em azul, sozinha, é a curva conjugada à velocidade de um motor de gaiola de esquilo, clássico. Porém, essa curva mais colorida é o que? É uma curva de conjugado de velocidade de um motor de rotor bobinado, partindo com a resistência de 4 estágios. O estágio A, o estágio B, o estágio C e o estágio D. Então, senhores, a questão não é jogar mais potência no motor de gaiola, é especificar um motor de rotor bobinado com o seu respectivo banco de resistências. Perfeito? Então, com essa nova realidade, as cortinas se escancaram para a gente, inclusive no exercício da nossa profissão. Uma boa forma de especificar motores para que evite essa sobrepotência, para evitar plantas com fator de potência baixo. Perfeito? Muita coisa interessante vai vir a partir dessa nova ideia e dessa nova configuração, tá certo? Então, espere os próximos módulos para a gente continuar essa conversa, que eu tenho certeza que está sendo muito interessante e muito pragmática para o exercício da nossa profissão. Ok? Um abraço, até o próximo módulo, saúde e paz.